Olá pessoal, eu sou o Christian Barbosa, sou mentor de produtividade e nesse vídeo eu quero falar sobre uma pergunta que é muito comum. A gente na Tríade lida com as maiores empresas brasileiras e com muitos diretores, com muitos gestores que querem aumentar a produtividade dos seus times. E uma das perguntas que eu mais recebo é a seguinte: Christian, como que eu identifico um funcionário improdutivo e o que fazer com ele? Então vamos lá, essa pergunta tem várias respostas, várias formas da gente abordar, mas a primeira coisa é a seguinte: você pode transformar qualquer pessoa numa pessoa produtiva. É isso que eu defendo no Mindset Produtivo, ou seja, a gente pode transformar pessoas, a forma como ela planeja, como ela lida com a sua energia, como ela se concentra, a forma como ela vê seus e-mails, a forma como ela planeja, tudo isso pode ser alterado. Se isso pode ser alterado, faz uma diferença na forma como ela está produzindo, obviamente. Então, se você acha que uma pessoa da tua equipe ela é uma pessoa improdutiva, ou até você mesmo fala, putz, talvez eu seja esse cara improdutivo, então a primeira coisa que você tem que entender é, dá para eu aprender a mudar isso? Dá para mudar isso de alguma forma? Para identificar um cara improdutivo, em geral, aquele cara que faz o quê? Primeiro, ele gera mais desculpas do que resultados. As pessoas produtivas, elas vão lá e produzem, elas não ficam dando desculpas, elas dão um jeito de fazer acontecer. Então aquele cara que não faz, ele fala, foi culpa de fulano, foi Beltrano, não vi isso, ou deixou passar. Segunda coisa, o funcionário improdutivo, ele em geral, ele tem uma tendência a querer ser muito medroso com as coisas. Então o que vai acontecer? Eu não fiz isso por causa disso, e eu achei melhor fazer isso. Então ele tem medo das coisas. E muitas vezes esse medo dele é até um perfeccionismo, ou até uma forma também de não querer errar. E esse não querer errar muitas vezes, ele só prejudica a produtividade. Então também vai de você, obviamente, dizer para a pessoa onde ela vai, onde ela não vai. Porque às vezes o cara está com muito medo, porque também o líder não ajuda a criar confiança com relação à pessoa. E ele se torna improdutivo por causa disso. O funcionário improdutivo muitas vezes está fazendo hora extra. É aquele cara que ele não consegue fazer durante o horário de expediente, ele faz hora extra. Só que aí tem uma linha muito tênue entre o que é falta de horas, que o cara não tem mesmo, porque tem muito trabalho, e o que é falta de produtividade. E é bem difícil de você entender um pouco essa linha. Tá, isso aí a gente tem até alguns modelos matemáticos para a gente analisar e ver de verdade o quanto que é a capacidade produtiva da pessoa. Mas, em geral, você pode entender o seguinte: faz uma análise por cima de quantas horas mais ou menos você demoraria a fazer aquele trabalho. Como você se acha, põe uns 30% aí a mais de horas e vê se o cara está mais ou menos dentro desse baseline, dessa linha base. Se tiver mais ou menos dentro disso, então o cara não está indo nada além do que você faria, tá ok? Então pode ser que tenha muito trabalho. Ou às vezes, se o cara realmente faz, não, isso aqui eu faria em 3 horas, mas tardar 5 horas, o cara está levando 10 horas, aí você tem um número de um cara improdutivo, tá ok? Então, entendendo esses pontos, o que você tem que fazer? Conversa com ele. Primeira coisa, você tem que dar os argumentos para ele ser mais produtivo. Então você tem que dar mais confiança para ele, você tem que delegar melhor as tarefas, tem que dizer exatamente as coisas que vão acontecer. Segunda coisa, dá um treinamento de produtividade para ele. Ajuda esse cara realmente a criar esse modelo produtivo para ele poder melhorar o seu dia a dia. Outra coisa, dê chances para essa pessoa. Conversa com ela uma vez, conversa com ela 2 vezes, conversa com ela 3 vezes. Eu chamo da regra tríade, da admissão e da demissão. Acho que o mercado hoje é difícil você achar pessoas boas, na verdade. Quando você tem uma pessoa muito boa, ele está empregado, está empreendendo, está fazendo alguma coisa já. Agora, quando você acha essa pessoa boa no mercado, contrata rápido, porque é difícil de você ter pessoas boas, disponíveis assim com certa facilidade. Agora, se o cara é ruim, você deu o primeiro feedback, deu o segundo, deu o terceiro, não melhorou, cara, corta logo. Por quê? Porque senão você fica prejudicando o resto da equipe, porque você favorece esse cara que não é produtivo e você faz o quê? Piora aqueles caras que são produtivos de verdade, porque você não consegue basicamente se avaliar. Né? As pessoas que são boas vão ser comparadas pelo cara que é ruim, tá tudo no mesmo cesto, então isso não é legal para ninguém. Enfim, essas são algumas dicas aí para você avaliar o seu profissional produtivo e entender o que você pode fazer com ele. Claro que esse é um assunto bem extenso, então para isso continua me seguindo aqui no canal, eu vou responder outras perguntas, outras dúvidas. Coloca aqui embaixo se você acha que, se você já viu uma pessoa improdutiva, como que você identificou essa pessoa, o que você fez para ajudar essa pessoa a ser mais produtiva, porque às vezes a tua ideia pode gerar uma ideia para eu fazer um vídeo também, obviamente, e também ajudar alguém que está com essa pergunta aí e dar uma olhada aqui no teu insight, quando repara, já teve a solução. Então é isso, obrigado pelo seu tempo e como eu sempre digo, vamos andando porque a vida está corrida demais. Vamos que vamos, até o próximo vídeo. Até mais.